Igreja, nós hoje vamos terminar um ciclo de 4 pregações, um mês inteiro, que nós tivemos a falar sobre descanso. E essa palavra é uma palavra realmente importante na nossa vida, tanto que nós dedicámos um mês da nossa igreja só a falar sobre descanso. Então a conclusão de hoje é a conclusão destas 4 mensagens que já estão no YouTube, a de hoje não, que ainda vai ser hoje, mas durante esta semana vai estar, e eu gostava que tu pudesses, durante a próxima semana, rever as 4 pregações, porque elas têm uma sequência. E esta sequência tem um objetivo claro, que é aprendermos a viver uma vida a partir do descanso. E esse é exatamente o título da mensagem de hoje. Viver uma vida a partir do descanso. Então, fazendo e recapitulando aquilo que nós tivemos a ver há 3 semanas atrás, nós aprendemos a fazer uma coisa muito importante, que é, se nós queremos descansar, nós temos que aprender a fazer uma primeira coisa para o descanso. Alguém se lembra do que é essa primeira coisa? Temos que aprender a parar. E nós vimos intencionalmente como é que Jesus vivia uma vida, um ritmo de vida, onde ele parava várias vezes ao longo do dia, mas ele não parava para estar no telemóvel, certo? Ele parava para fazer coisas muito intencionais que realmente o faziam estar mais perto de Deus e mais perto das pessoas que caminhavam com ele. Ou seja, ele parava para dormir, amém? Nós vemos isso. Quando ele vai com os discípulos para a outra margem do lago e começa um vendaval a acontecer, lembram-se disso há 3 semanas atrás, o que é que Jesus estava a fazer? Ele estava a dormir. Então Jesus parava para dormir, Jesus parava para comer, Jesus parava para orar, Jesus parava intencionalmente várias vezes ao longo do dia para viver a partir do descanso que só Deus podia oferecer. Na segunda semana nós vimos a partir de Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5 que o descanso é mandamento. Então não descansar é o quê, igreja? É pecado não descansar. E alguns ficaram chocados com isso. Eu nunca tinha pensado nisso dessa maneira. Porque quando eu pensava em pecado, eu pensava em mentir, eu pensava em roubar, eu pensava numa série de outras coisas. Mas eu nunca tinha olhado para a palavra de Deus e perceber que não descansar é pecado. Porquê? Porque Deus tem um ritmo, igreja. Deus tem uma fórmula. Deus tem uma fórmula que Ele próprio praticou. E que fórmula era essa? Era 6 mais 1. E esse 1 é tão importante que na semana passada a pregação foi só sobre isso. A pregação foi o dia de descanso. Para quê? Para que tu aprendas a guardar o sábado, não o dia específico sábado, mas a guardar um dia de descanso na tua semana. E que para isso acontecer tu tens que planear bem o teu dia, tu tens que preparar bem esse dia e tu tens que priorizar esse dia, o dia de descanso. Mas hoje nós vamos ver que não é apenas o dia de descanso, é uma vida a partir do descanso. Porque o que é que adianta estar 6 dias a morrer à espera que aquele dia chegue? Vocês sabem o que eu estou a dizer? Alguns sabem porque têm tido semanas catastróficas, se calhar. Onde é fazer atrás de fazer, onde é coisa atrás de outra coisa. Então a gente passa a semana toda à espera que chegue o sábado, à espera que chegue o domingo. Mas hoje nós vamos ver, espera aí, tu não tens de estar a morrer durante 6 dias para que chegue aquele dia. A semana passada foi guarda o sábado. Isso é mandamento de Deus. Guarda isso realmente. Mas a pregação de hoje é, não esperes apenas por esse dia. Tu tens que aprender a viver um ritmo de vida a partir do descanso. E a passagem principal que nós vamos ver, nós temos sempre uma passagem principal e várias passagens complementares. A passagem principal hoje está em Lucas, no capítulo 5, no versículo 15 até ao versículo 16. E diz assim, vamos ler juntos, vai aparecer aí atrás também, ou na televisão aqui, ou podem abrir nas vossas Bíblias. Diz, porém, o que se dizia a respeito dele, está a falar de Jesus, se espalhava cada vez mais. E grandes multidões se reuniam para o ouvir e para serem curadas das suas enfermidades. Mas Jesus retirava-se, toda a gente pode dizer isso, mas Jesus, um bocado mais alto, mas Jesus, amém, retirava-se para lugares solitários e orava. Igreja, tu sabes aquela fase da tua vida em que acontece tudo? É aquela semana em que acontece tudo. Às vezes para o bom e às vezes para o mau. Sabem aquela fase da nossa vida em que há uma série de coisas que começam a acontecer. E às vezes pode ser por bons motivos. Tu tiveste um filho, tu compraste uma casa, o teu trabalho está melhor, aconteceu alguma coisa em que tu foste promovido, mas tens mais trabalho também e isso está a ser bom, mas
está a trazer alguns afazeres a mais na tua vida e a tua vida está a começar a ficar com uma demandada assim muito grande para aquilo que tu consegues aguentar. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Às vezes acontece por bons motivos, às vezes acontece por maus motivos. Se calhar alguém da tua família ficou doente, se calhar aconteceu alguma coisa ou positiva ou negativa, mas que fez com que a fase da tua vida em que tu estás, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser 4 meses, aumentou um bocadinho o ritmo daquilo que normalmente tu costumas viver. Está a fazer sentido para todos? É isso que Jesus está a passar e que nós vimos nesta passagem. Jesus está a começar a ganhar notoriedade porque as pessoas começam a reconhecer que Ele é efetivamente o Filho de Deus. Então o que é que acontece? O que é que nós lemos no versículo? Que há multidões que começam a vir ter com Ele. Amém? Ou seja, a demandada da sua vida, a quantidade de coisas que ele tem para fazer, comparado com aquilo que ele tinha para fazer há uns meses atrás, há uns anos atrás, não tem nada a ver com o ritmo de vida que ele está agora. E qual é que é a estratégia dele para responder a isso? O versículo diz. O que é que ele fazia? Ele retirava-se para... O que é que diz lá? Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Ou seja, as demandas da vida de Jesus aumentavam, mas Jesus retirava-se para orar. E o primeiro ponto que eu quero partilhar hoje, que eu quero que vocês guardem nos vossos corações, que tomem nas vossas notas, é tão simples quanto este. É que se nós queremos viver uma vida a partir do descanso, igreja, o crescimento dos afazeres da nossa vida não pode determinar o ritmo da nossa vida. Eu vou repetir isso outra vez. Se tu queres viver uma vida a partir do descanso, os afazeres da tua vida, afazeres, as coisas que tu tens para fazer, não podem determinar o ritmo da tua vida. Porquê? Porque esse é o problema de muitos de nós que estamos aqui hoje. É nós deixamos que as circunstâncias da vida determinem o ritmo da nossa vida. Isso está a fazer sentido para alguém? A maior parte de nós estivesse nas circunstâncias de Jesus, sabe o que é que fazia? Trabalhava 24 horas por dia. Isso já acontece com alguns de nós que se calhar que estamos aqui. A notoriedade de Jesus estava a aumentar, a quantidade de coisas que ele tinha para fazer no dia cada vez aumentava mais. Alguém tem tido semanas em que parece que nós estamos em agosto e a coisa devia acalmar, mas em vez de acalmar ainda parece que há mais coisas para fazer. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Então a maior parte de nós a gente não consegue descansar. Porquê? Porque nós deixamos que as circunstâncias da vida, as boas, as más, as circunstâncias da vida ditem o ritmo da nossa vida. Jesus fazia exatamente o contrário. Jesus tinha um ritmo de vida definido, igreja. Tu podes dizer isto sobre a tua vida. Eu tenho, ou quero ter, um ritmo de vida como Jesus. Jesus tinha um ritmo de vida que estava definido. Então é assim, não interessa os afazeres que havia para ele fazer. Ele preocupava-se com isso. Ele era indiferente às pessoas que era para ser curado. Ele não era indiferente. Só que ele sabia uma coisa que tu tens que aprender hoje aqui também. Que é, tu não vais chegar a toda a gente. Tu não vais resolver todos os teus problemas amanhã. Tu não vais resolver todas as tuas dinâmicas profissionais, familiares. A tua vida, falando do ponto de vista de circunstâncias e de coisas que tu tens para resolver, não vai estar tudo definido e resolvido na tua vida amanhã. Toda a gente tem noção disso? Então para de viver como se isso fosse acontecer. Porque senão tu estás a deixar que o ritmo das coisas que estão a acontecer na tua família, está aí alguém? Na tua casa, no teu trabalho, na tua cidade, na igreja, tu estás a deixar que as circunstâncias que estão a acontecer à tua volta ditem o ritmo da tua vida. E é por causa disso que tu não consegues viver a partir do descanso, porque tu não descansas. Então, enquanto nós não conseguimos fazer essa inversão tal e qual como Jesus fazia, a dizer, não, espera aí, tu tens um ritmo. Eu não sei se todos sabem, aqueles que têm filhos pequeninos sabem de certeza, como eu sei, saiu no filme do Patrulha Pata, igreja. E isso é todo um acontecimento na minha casa, como vocês devem imaginar. Tudo louco saiu. Pai, queremos ir ao cinema ver o filme do Patrulha Pata. Loucura. Então, segunda-feira passada, ou segunda-feira desta semana, estavam cá as primas, então foi tudo ao cinema ver o filme do Patrulha Pata. Foi o Eunice, com a irmã, com a Rebeca, com os pequeninos todos, foi tudo para o cinema. E eu fiquei à espera deles, e quando estava à espera deles, nós estávamos no Glicínias e fomos ali comer qualquer coisa. E a um daqueles restaurantes, estava lá no Glicínias, estava uma pessoa, e aqueles restaurantes são restaurantes de que, igreja? De fast.
Então, como é restaurante fast food, a gente está à espera que haja um fast delivery, né? É assim, é fast, pessoal, que eu tenho coisas para fazer, é assim. Só que a pessoa que estava a servir, ela tinha um ritmo dela. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer, não estão? Ela tinha o ritmo dela estar a atender. E esse ritmo não agradava às pessoas que estavam naquela fila gigante. Então as pessoas começaram a olhar umas para as outras. Sabem aquele olhar comprometedor? Do género, essa mulher é lenta, meu. Alguém a pode despedir e meter alguém ali rápido porque eu preciso de comer a minha comida e ir-me embora agora. Então era óbvio para quem estivesse naquela fila e quem estava ali perto, provavelmente para ela também, de que as pessoas estavam claramente incomodadas com a forma como ela estava a fazer as coisas, mas acima de tudo, com o ritmo como ela estava a fazer as coisas. E eu estava lá com o Martim e com a Camila, eu estava a olhar para aquela situação e a pensar, é exatamente isso que acontece connosco no dia-a-dia. Nada daquilo que tu fazes é suficiente. Tu tens que fazer exatamente aquilo que as outras pessoas esperam que tu faças. E não pode ser apenas da forma, tem que ser sempre, alguns vão reconhecer mesmo aquilo que eu estou a dizer, tens que fazer sempre mais e tens que fazer mais rápido. E era exatamente aquilo que toda aquela fila queria que aquela pessoa fizesse. E isso se calhar acontece na tua família, no teu trabalho, em muitos outros lugares na tua vida. Nunca nada é suficiente, tens que fazer mais e tu tens que fazer mais rápido. E como tu vives com essa pressão, eu tenho que fazer mais e mais rápido, tu não consegues viver descansado, porque há sempre alguma expectativa, ou há sempre alguém, inclusive é tu mesmo, que tu estás a falhar. Alguém já sentiu eu estou a falhar comigo mesmo? E foste tu que colocaste isso, não foi o Senhor que colocou isso no teu coração, foste tu que criaste essa premissa. Eu estou a falhar comigo. Ei, mas porquê é que tu estás a falhar contigo? Porque eu tenho aquela perspectiva, eu tenho aquele padrão de pensamento de que eu tenho sempre que fazer mais e mais. Diz em voz alta, igreja, mais e mais. Eu quero dizer esta manhã, tu não tens que fazer mais e mais rápido. Jesus não fez isso. André, como é que tu sabes? Porque eu estou a ler Lucas 5, 15, 16. E é por isso que eu vejo que à medida que Jesus tinha dias muito ocupados, aqueles dias em que Jesus não trabalhava das 10 ao meio-dia, não era só um sermão e curar 4 ou 5 pessoas. Não, era curar multidões e pregar para multidões. Era aquele dia em que ele entrava às 7 e saía à meia-noite. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Mas ainda assim, no meio desses dias, o que é que a palavra de Deus está a dizer? Não é o que o André está a dizer, o que é que a palavra de Deus está a dizer? Que ele retirava-se para orar. Ou seja, ele sabia que a sua vida tinha que ser pautada por um ritmo, que esse ritmo tinha que ser consistente e que esse ritmo tinha duas coisas que tu tens de escrever aí nas tuas notas. A primeira delas é que o teu ritmo de vida tem que ter limites. Toda a gente pode gritar limites. É isso mesmo, não é para falar, é mesmo para gritar limites, porque alguns de nós precisamos disso. Porque nós nunca vamos viver a partir do descanso enquanto nós não tivermos, toda a gente diz... Limites. Igreja, escuta, Jesus tinha limites. Ele tinha limites. Ele estava a ver as multidões, ele curava montes de gente, ele pregava para as multidões, mas chegava a uma hora em que ele se retirava para... Então porquê é que tu sabes quando estás na tua vida, estás naquela terça-feira, naquela quarta-feira, naquela quinta-feira, e tu sabes que tu estás a passar a mais do que aquele que é o ritmo saudável para tu estás a viver? Alguém sabe? Quando se começa a passar, quando aqui o tic e o tec começam a chocar um com o outro, sabem o que eu estou a dizer? E vocês já estão a ver, eu já estou a começar a passar do meu ritmo. Eu já estou a começar, porque nós sentimos isso, verdade ou mentira? Toda a gente está aqui sente. Quando eu estou a começar a passar um bocadinho mais daquilo que eu devia estar a fazer. O meu estar com Jesus não é suficiente para a vida que eu estou a viver. Eu preciso de mais tempo com Ele e preciso de menos tempo de tarefas, de coisas que eu estou a fazer. Escutem, nós sentimos isso. O nosso corpo sente isso, a nossa alma sente isso, o nosso espírito sente isso. Escutem, quem está à nossa volta sente isso, a tua casa sente isso. Verdade ou mentira? Porque quando tu começas a não respeitar os limites que Deus criou, tu não respeitas esse limite. Porquê? Porque as demandas da vida não permitem que tu tenhas esse tempo. Então nós não respeitamos os limites que Deus criou. Nós não guardamos o sábado. Nós não temos um tempo de oração com o Senhor diário. Nós não guardamos esse ritmo. E depois admiramos-nos de estarmos exaustos, de estarmos cansados, de estarmos... Porquê? Porque não estamos a respeitar o padrão que Deus criou para nós estarmos a viver. Porquê? Porque as circunstâncias ainda ditam a nossa vida. Escutem, hoje é uma manhã de cura e de libertação nesta casa, igreja. E que se há um jugo, um peso diabólico, satânico, que tem estado sobre ti com formas de pensar que são satânicas,
de que tu não és suficiente, de que tu tens que fazer mais, de que tu tens que fazer mais rápido. Esse não é o padrão divino, igreja. Esse não é o padrão de Jesus. Então, primeira coisa é, se eu quero ter uma vida a partir do descanso, eu tenho que aprender a criar limites. Apareceu mais este trabalho, apareceu mais esta necessidade. Só tens que fazer uma coisa. Sabes o que é a igreja? É maravilhoso. Diz assim, não posso. Toda a gente pode dizer não posso. Não posso. Diz mais alto, não posso. Não posso. Não sabe bem. Eu adoro dizer não posso. Não consigo. Porque se eu passo este limite, eu vou sentir isso. Eu vou sentir isso. Isto é o quê? É um atestado para a preguiça? Não. Não é um atestado para a preguiça, até porque eu acredito que não há preguiçosos aqui. Não há preguiçosos aqui, eu acredito mesmo nisso. Porque eu pastorei esta igreja e eu conheço a maior parte das vidas que estão aqui. Não conheço outras, mas conheço a maior parte da igreja. E posso dizer isso, não há aqui preguiçosos. O pessoal trabalha, meu. O pessoal trabalha bem. Então eu não estou a falar para um contexto de preguiçosos que não querem fazer nada. Eu estou a falar para cristãos, filhos de Deus, que precisam de voltar ao ritmo dele. Dizer assim, eu preciso de parar a minha vida, preciso de olhar realmente qual é que é o ritmo de vida que eu estou a viver, e há uma pergunta que eu quero que tu leves para casa hoje para tu meditares, tu e a tua família. É uma pergunta muito simples, podem tirar uma fotografia que vai aparecer ali. E a pergunta é, de que maneira é que o meu ritmo atual de vida está a ampliar ou a limitar Deus na minha vida? De que maneira é que o ritmo que eu tenho na minha vida está a ampliar ou a limitar Deus? Então, André, estás a dizer que nós podemos limitar Deus? Claro que sim. Claro que nós podemos limitar Deus. Como é que a gente pode limitar Deus? Quando a gente não lhe dá espaço para Ele falar à nossa vida, igreja. Quando a gente não lhe dá espaço para Ele fazer o que Ele quer fazer na nossa vida, nós podemos limitar Deus. E eu pergunto, quantos de nós estamos aqui hoje a viver com um ritmo de vida que tem limitado aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, igreja? Deixa-me te perguntar isso. Tu ainda dás espaço a Deus? Olha para a pessoa que está ao teu lado e pergunta-lhe isso. Tu ainda dás espaço a Deus? Então nós precisamos estabelecer limites. E nós precisamos de estabelecer outra coisa, escreve isso nas tuas notas, prioridades. Toda a gente pode dizer prioridades? É simples, duas palavras simples. Limites e prioridades. Porquê? Porque, como eu já disse, no teu dia não cabe tudo. Eu sei que tu achas que cabe. Sei que muitos de nós estão aqui e pensam, não, eu consigo acrescentar... Não dá para acrescentar mais à maior parte dos nossos dias. Não dá. Então, se nós não estabelecermos prioridades, aquilo que é mais importante nós fazermos, e o que é mais importante nós fazermos? A palavra de Deus diz, Jesus retirava-se para... Então, o que era mais importante para Jesus? Era estar com Deus. É simples, é o que diz na passagem. O mais importante da nossa vida, igreja, é nós estarmos aos pés de Jesus, e escuta, isso nunca é desperdício. Estar com Deus, eu sei que alguns de nós, como temos uma vida tão atarefada, tão cheia de coisas, nós pensamos, eu nem sequer tenho tempo para orar, nem sequer tenho tempo para estar com Deus. Estar aos pés de Jesus nunca é desperdício, igreja. Nunca é. E quando nós começarmos a entender que estar aos pés dele vai mudar muita coisa em nós e à nossa volta, nós vamos aprender a confiar mais nele do que aquilo que nós já confiamos. Então, primeira coisa, o crescimento dos afazeres não determinava o ritmo de Jesus. Ou seja, as circunstâncias da tua vida não podem determinar o ritmo da tua vida. Amém? Essa é a primeira coisa para vivermos a partir do descanso. A segunda é que precisamos estabelecer um ritmo de vida, igreja. E esse ritmo de vida tem que ter duas coisas que nós acabamos de ver. Prioridades e limites. Prioridades para orar, para estar com Deus. Só para isso? Não. Para estar com a tua família, para estar com a tua casa. Vocês sabem a quantidade de pais e mães que não veem os filhos durante dias? É que sabem o que é que acontece quando nós não respeitamos as prioridades e os limites de Deus? Nós começamos a achar que há coisas que são normais que não são normais. Estamos todos aí, igreja? E se calhar nós ambientámos a viver num padrão e numa cultura onde nós achamos que é normal uma série de coisas que não são normais. Eu vou dar o exemplo de algumas. Não é normal a nossa fé esfriar. Está aí alguém? É normal ter altos e baixos? É normal ter altos e baixos. Estamos sempre em altas com Deus? Não.
Às vezes estamos lá no cimo da montanha, às vezes estamos lá embaixo no vale da sombra da morte, às vezes temos fases mais positivas, às vezes temos fases mais negativas. Isso acontece com Deus, acontece no nosso casamento. Agora, não é normal a nossa fé esfriar. Posso ouvir um amém alto? Amém. Isso não é normal. Só que se calhar nós olhamos à nossa volta e nós vemos que a fé em muitas pessoas está fria. Então a gente habitua-se assim, isso é normal. Se os outros estão frios, também é normal eu estar frio. Não é! Tens é que estar mais perto de pessoas que estão em chamas, igreja. Que é para tu olhares e tu não te comparares e ver assim, se aquelas pessoas estão todas frias, é normal eu estar frio também. Isso acontece no cristianismo. Não, isso não é suposto isso acontecer. É suposto estarmos sempre em cheias, em chamas. Não é suposto estar sempre em chamas. Mas a nossa fé esfriar não é normal, igreja. Não é normal. Vir à igreja de vez em quando não é normal. Não é normal vir à igreja de vez em quando. É para vir sempre à igreja. É para vir sempre à igreja que a gente tem um culto por semana, igreja. Não é normal vir à igreja. Não é normal vir à igreja de vez em quando. É normal vir sempre à igreja. Esse é o normal. Outras coisas que não são normais. Não é normal não prestar contas, igreja. Se vocês conhecessem a quantidade de pessoas que eu conheço e que já conheci, que para elas era normal. Porquê? Porque elas cresceram numa família onde a família não falava. Então elas nunca aprenderam a falar. Porque o pai não falava com elas, porque a mãe não falava com elas, porque os irmãos não falavam com elas. Então ela habitua-se a viver num contexto em que ela não precisa de contar nada para ninguém. Isto é familiar para alguém? Porque ela vem de um padrão, de um ciclo onde não se falava. Alguém vem de um contexto familiar, se a tua família está aqui, tu não precisas dizer isso, mas alguém sabe o que eu estou a dizer? Alguém vem de um contexto familiar onde na vossa família não se falava. Estava tudo caladinho que o problema ia se resolver sozinho e depois não se resolve, normalmente só fica pior. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Mas porque viemos desse padrão, onde não se falava, onde se ia à igreja de vez em quando, onde não se prestava contas, onde não se parava para orar, onde a família não tinha se calhar um culto doméstico, onde não se lia a Bíblia. Como nós viemos desse padrão, nós chegamos à igreja e nós trazemos o nosso padrão. Só que eu preciso dizer esta manhã, nós aqui na igreja a gente tem um padrão, igreja. E não é o padrão que nós achamos que é melhor, é o padrão que nós vimos na palavra de Deus, igreja. Não é normal não ter tempo, como Jesus priorizava isso, não é normal não ter tempo para estar com Deus. Isso não é normal. E Jesus priorizava tanto isso, que ele estava disposto a desiludir pessoas, está aí toda a gente? Ele estava disposto a desiludir pessoas, de dentro e de fora do seu círculo, porque ele sabia que ele tinha limites e prioridades que ele precisava de priorizar, e ele não queria saber. Porque há sempre alguém que vai ficar desiludido contigo. Há sempre alguém que vai ficar chateado contigo. Há sempre alguém que esperava que tu tivesses tido uma palavra diferente que tu nunca tivesses. Alguém estava sempre à espera que tu tivesses uma palavra e uma ação diferente que tu nunca tiveste. Há pessoas que tu nem sequer sabes que estão chateadas contigo, que tu não sabes que elas estão chateadas contigo. Não vou repetir que eu não consigo. Vocês perceberam o que é que eu quis dizer, não perceberam? Eu não consigo mesmo repetir, mas era aquilo que eu queria dizer. Há uma série de coisas que acontecem à nossa volta em que se nós não pararmos para começar a refletir, sabem que a maior parte de nós já não tem tempo, não é só para orar a Deus. É nós não sabemos aquilo que está a acontecer dentro de nós e é por isso que nos assusta vir à igreja e ficar em silêncio meia hora. Porque durante a semana nós não conseguimos parar 30 minutos, eu já nem não vou dizer para orar, que isso aí, pronto, já vimos. Não consegue estar 30 minutos em silêncio, porque tem medo de estar em silêncio e de descobrir aquilo que está dentro dele. Só que escuta uma coisa, nós só vamos viver uma vida a partir do descanso quando nós aprendermos a diminuir o ritmo da nossa vida em prol de ter um relacionamento com Jesus. Então tu precisas dizer isso a ti mesmo. Eu preciso de diminuir o ritmo da minha vida. A vida abundante que Jesus tem para nós não é compatível com a pressa dos dias de hoje. Eu vou repetir que esta eu consigo. Escutem bem. A vida abundante que Jesus tem para nós requer que nós passemos tempo com Ele. Requer isso. Porque se nós não passamos tempo com Ele, nós nunca vamos começar a viver a partir do descanso, porque Cristo é o nosso descanso. Amém? Todos concordamos com isso? Cristo é o nosso descanso? Então, se Cristo é o nosso descanso, se nós não passamos tempo com Ele, que é descanso, nós inevitavelmente nunca vamos conseguir construir um ritmo de vida
interior que vem para o exterior, porque isso sim é integridade. O que é integridade? É nós vivermos no exterior aquilo que estamos a viver no interior. Só que se a gente nem sequer sabe aquilo que a gente está a viver no interior, porque a gente não para refletir, amém? Então a gente precisa diminuir o ritmo da nossa vida só para fazer uma coisa muito simples. Parar, ouvir o Senhor e fazer esta pergunta a nós mesmos. O que é que está a acontecer dentro de mim? Pergunta à pessoa que está ao teu lado. Tu sabes... Bora lá, igreja. Tu sabes o que está a acontecer dentro de ti. Não, é que vamos fazer outra vez, igreja. Porque isto precisa de se tornar não apenas um ponto, uma pregação. Isto precisa de se tornar cultura na nossa vida. Amém? Eu vou repetir. Isto não é um ponto de uma pregação. Isto é um ponto fulcral na cultura das nossas vidas e da vida das nossas famílias. É de nós chegarmos ao pé uns dos outros e ser normal. O que é que está a acontecer dentro de ti? Não é está tudo bem. Como é que estás? Não é, espera aí, tu tens noção do que está a acontecer dentro de ti? O que é que está aí a acontecer dentro desse coração? E se calhar a maior parte de nós estamos aqui hoje, se calhar a resposta que iria dar era... Alguns eu acredito que iam dizer, eu sei o que está a acontecer dentro de mim. Eu não sei lidar bem com isso, mas eu sei o que está a acontecer dentro de mim. Mas se calhar muitos daqueles que estão aqui hoje de manhã iam dizer, não sei. Porque eu não tenho tempo para perceber e para parar, para discernir aquilo que está a acontecer dentro de mim. Então o que a gente precisa, igreja, não é apenas de uma disciplina espiritual diferente. O que a gente precisa é de um novo modelo de vida. E isto vai muito além de uma pregação. Escutem, esta pregação de hoje não vai mudar a vida de ninguém. É porque às vezes há pessoas que colocam essa expectativa. Eu vou ouvir aquela mensagem vai mudar a minha vida. Não, as mensagens não mudam vidas. Jesus muda vidas. Mensagens empurram-te para que a tua vida vá para mais perto de Jesus para mudar a tua vida. Amém? Então esta mensagem não vai mudar a vida de ninguém. Só que se nós começarmos a entender o que está a acontecer dentro de nós e a perceber, eu preciso diminuir o ritmo da minha vida para aprender a viver a partir do descanso no ritmo que Deus me criou para estar a viver e não no ritmo que eu tenho vivido. E aí nós começamos a criar um novo modelo de vida e a entender 1 Tessalonicenses 4:11. André, o que é que diz 1 Tessalonicenses 4:11? Um versículo que eu gostava que vocês tatuassem no vosso coração e que diz... Uma vida que agrada a Deus é o subtítulo que aparece lá em algumas das nossas Bíblias, depende da versão que vocês tenham. E diz assim: porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente. Escutem. Para nós vivermos uma vida tranquila, para nós vivermos uma vida tranquilamente, para nós vivermos uma vida em paz, segundo o versículo, nós temos que fazer uma coisa, nós temos que nos... Dizem em voz alta o que é que diz lá? Temos que nos... Porque viver uma vida tranquila não é fácil. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Não é fácil para os nossos dias viver uma vida tranquila. É muito difícil. E a palavra de Deus vai falar sobre isso. Vai dizer, se tu queres viver uma vida tranquila, tranquila como? Tranquila com os teus irmãos. Igreja, pessoas são difíceis. É difícil às vezes a gente viver e não ter um conflito com ninguém. Parece que há sempre um conflito com alguém. Então a palavra de Deus está a dizer assim, escutem, se vocês querem ter uma vida que agrada a Deus, se vocês querem ter uma vida de amor fraternal, que é aquilo que está lá a dizer, vocês precisam de se empenhar para viver uma vida que seja tranquila. E isso não vai acontecer por acaso, não vai acontecer por acidente. Vocês têm que se empenhar a viver dessa maneira. Provérbios 14:30 diz-nos também sobre isso e diz assim, o coração em paz... Escutem, o coração tranquilo, o coração em paz, dá vida ao corpo. Ou seja, quando o nosso coração está tranquilo, quando a nossa vida é vivida a partir do descanso, quando o nosso coração está em paz, o que é que a palavra de Deus está a dizer? Que isso traz vida ao nosso corpo. Mas a inveja apodrece os ossos. E porquê é que muitos de nós estamos invejosos? Porque aquele foi de férias e eu não fui. Porque aquele tem o casamento que eu gostava de ter e nunca tive. Porque aquele teve mais filhos. Porque aquele tem um dom que eu não tenho. Eu gostava de ter o dom daquele e não tenho o dom daquele. Porquê? Porque é que Deus me fez assim desta maneira? Porque nós nos comparamos, igreja. E quando nós nos começamos a comparar, a inveja começa a brotar nos nossos corações. Às vezes sem nós percebermos. Porque ninguém que está aqui quer que a inveja brote no seu coração. Amém? Mas a verdade é que ela às vezes começa a querer subir por lá.
Porque nós nos começamos a comparar e a ter inveja, às vezes inconsciente, uns dos outros. E o que é que começa a acontecer? O nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito começa a apodrecer. E eu espero que hoje a gente possa sair daqui com um novo formato e uma nova filosofia para nós vivermos a nossa vida, a partir dos ensinamentos e dos mandamentos de Jesus, e que nós aprendamos, eu não tenho que estar à espera do sábado para descansar, eu tenho que diminuir o ritmo da minha vida para voltar a ter um relacionamento com Jesus. Se o Senhor sondasse os nossos corações hoje, porque escuta a igreja, de que é que adianta todas as coisas que tu estás a concretizar e a alcançar na tua vida, se nós um dia vamos chegar lá acima e se calhar o Senhor vai dizer assim para alguns, eu nem sequer te conheci. Trabalhaste tanto para mim, porque foi isso que ele disse, as pessoas estavam a trabalhar para ele, amém? Vocês expulsam demónios em meu nome, vocês trabalham para Deus, vocês fazem tanta coisa, vocês serviram tantas vezes. Então, e alguns de nós vamos estar a dizer, Senhor, eu servi, eu fiz, eu isto e aquilo, e o Senhor depois vai dizer assim, não, isso é bom, mas havia uma coisa melhor, é que eu não sei quem tu és. Isto está a fazer sentido para alguém, igreja? Eu nunca te conheci, tu nunca passaste tempo comigo. Ao invés de tu priorizares o tempo para orar, não era para ir a uma conferência, não era para ir a um evento, não era para servir mais uma vez. Não. A única coisa que eu queria, enquanto pai, era passar tempo com o meu... Só que o meu filho nunca estava lá. Mas que tinha que se pagar? Não tinha que se pagar. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Era só tu fechares a porta do teu... Diz mais alto, fechar a porta do teu... Então porquê é que tu fechaste tão poucas vezes, filho? Era só isso, Deus, era só isso. Não era preciso ter um dom especial, não, filho. Eu só queria na tua vida que tu tivesses fechado mais vezes a porta do teu quarto, igreja. Porque eu queria que tu me tivesses conhecido mais. Porque havia soluções para os teus problemas, para as tuas circunstâncias. Havia não as tuas estratégias, nem a força dos teus braços. Havia a minha estratégia, só que tu não paravas para me ouvir, filho. Porquê é que tu não fechaste a porta do teu quarto para ouvir aquilo que eu tinha para te dizer? Eu queria te encher com a minha presença, eu queria te encher com a minha palavra, eu queria te encher com a minha estratégia. Só que tu insistias em não fechar a porta do teu quarto. De que é que adianta, igreja? De que é que adianta nós continuarmos com o padrão da nossa vida? A olharmos para ela e a dizer, eu no início de 2026 eu tinha sonhos e planos e finalmente eu estou a conseguir concretizar os meus sonhos e os meus planos. Fantástico! De que é que adianta isso? Quer isso represente uma união maior na tua família, que é importante e é fundamental. Quer isso represente mais dinheiro na tua conta bancária, que toda a gente certamente quer e que isso por si só não é uma coisa má. Perseguir isso sim é uma coisa má, mas isso não é uma coisa má por si só. Quantos de nós estamos a conseguir alinhar as nossas expectativas e os nossos planos conforme aquilo que nós planeámos, mas ainda assim o Senhor olha para nós e o Espírito Santo se entristece, igreja? A dizer, tu estás a fazer todas essas coisas, quando só uma eu te pedi, ama-me acima de todas as coisas. Não tenhas outros deuses além de mim. Para com o ídolo da produtividade. Está aí alguém? Para com o ídolo da produtividade. Para com o ídolo da força do teu braço de que tu vais conseguir. Não. Eu já tinha feito por ti se tu já tivesses aprendido a viver no meu ritmo há mais tempo. Está aí alguém, igreja? Há pessoas que estão aqui hoje, não precisam de fazer mais orações. Precisam de se converter e arrepender do ritmo de vida que estão a ter para voltarem para o ritmo de Jesus. Não é preciso orar. Não é preciso fazer mais oração, é só preciso, conforme os ensinamentos de Jesus, converter-se, arrepender-se. E arrepender-se e converter-se é nós mudarmos de... Diz em voz alta, mudarmos de direção. Porquê? Porque o Senhor já lá está, igreja. O Senhor já está a falar, o Senhor já tem esse ritmo. André, está bem, viver a partir do descanso. Tu tiveste a pregação toda a falar de viver nesse ritmo. Afinal, que ritmo é que é esse? É o ritmo que está na palavra de Deus, mas eu quero ser prático, para que ninguém saia daqui e fique confuso. Não, eu quero que fique claro. Jesus parava para orar. A primeira coisa que tens que fazer, se tu queres viver a partir do descanso, é voltar a viver uma vida de oração como tu já viveste lá atrás. Eu vou dizer isto. Não dá para tu viveres uma vida a partir do descanso se tu não tens uma vida de oração. Estamos aí todos? Não dá. Não dá. Eu vou dizer outra vez, não dá.
Ai, para mim é tão difícil orar, para mim é tão difícil parar. Eu dou-te as ferramentas. Nós temos um discipulado especificamente sobre isso que fazemos e que já fizemos este ano e que vamos voltar a fazer para o ano que vem, só sobre a oração. Eu ensino-te a orar. Várias pessoas estão aqui na igreja e vão-te ensinar a orar. Só uma coisa que a gente não pode fazer é dar-te a vontade. Dar a vontade a gente na igreja aqui não dá. A gente dá a ferramenta, a gente ensina, a gente discipula, só que a gente não pode dar a vontade e não podemos ir lá e parar a tua vida. Tu tens que parar a tua vida. Está a fazer sentido para alguém? Então não dá primeira disciplina espiritual para vivermos um ritmo tal e qual como Jesus vivia, que parava e priorizava o relacionamento com Deus. O que é que ele faz aqui na passagem, Lucas 5,15? Ele retirava-se, isolava-se para ir orar. Não é possível ter uma vida de descanso sem uma vida de oração. Como é que a igreja primitiva fazia isso? Era simples, nós vemos isso no livro de Atos. 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, ia tudo orar. Vão lá ao Uzbequistão onde eu estive, lá com os muçulmanos, ver o que é que eles fazem. Param as lojas, tudo fechado. Ping. Tudo a sair do trabalho, tudo a sair de todo lado. Eles que não têm nem conhecem o nosso Deus, igreja. Ainda bem que houve tanto amenes aqui. Eles que vivem pelo medo e pelo peso da religião. Mas nós temos um Pai. Nós temos um Pai. E o nosso Pai não nos obriga com o peso de ou fazes isso ou vou-te abrasar e vais reencarnar uma vaca. Não. O nosso Pai não faz isso. O nosso Pai diz-nos assim: filho, vem, eu já estou aqui à tua espera. Eis que estou à porta, filho, e... mas se eu não estiver com Deus, Deus vai me mandar para o inferno. Não, Ele não vai. Porque a salvação não está na quantidade de orações que tu fazes, igreja. Amém? A salvação vem pelo sangue de Jesus. Então não tem a ver com a quantidade ou quão boas são as tuas orações. Tem a ver com tu olhares para a tua vida e ver quem é o teu Deus. Quem é o teu Deus? Será que eu sou o meu Deus? Será que as minhas vontades são o meu Deus? Será que o meu prazer é o meu Deus? Será que a minha idolatria em relação a muitas áreas da minha vida são o meu Deus? Ou será que Deus é realmente Deus? Então escuta, hábitos da nossa vida. Se tu começares a ter 3 tempos de oração por dia, tal e qual como a igreja primitiva, não fui eu que me apeteceu, ou que recebeu uma revelação do Espírito Santo, André, tu vais dizer, não, é o que a Bíblia está a dizer. Eles paravam 3 vezes ao dia. André, mas eu não consigo parar porque estou a trabalhar. Fixe, toda a gente aqui tem que ter uma hora de almoço. Tira 15 minutos de manhã, tira 15 minutos à noite e tira 15 minutos numa hora de almoço ou num sítio qualquer que tu possas para fechar a porta do teu quarto. Não estou em casa, fecha-te na casa de banho do café. Fecha-te onde tu quiseres. Para quê? Para ouvir o Senhor e para respirar fundo. Não é para fazer devocional, volto a dizer, está aí toda a gente. Não é para fazer. Vou ter o meu tempo com Deus, vou fazer. Não vai fazer o devocional nada. O devocional não é para fazer nessa altura, o devocional é outra coisa. Devocional é Bíblia, devocional é conhecer a vontade de Deus, é conhecer a palavra de Deus. Isso é outra coisa. É para estar com o Pai, para Ele te encher, igreja. Para Ele te encher do Espírito. É isso que a palavra de Deus está a dizer em Gálatas. Deixam que o Espírito de Deus vos encha. Ele já habita em vós, mas Ele tem que vos encher. Então a gente vai parar 3 vezes ao dia. Eu não consigo 15 minutos, 10 minutos. Eu não consigo 10 minutos, 5 minutos. Veja, 5 minutos na presença de Deus mudam o teu dia. Alguém sabe o que eu estou a dizer ou não? Mudam. Mas não é com o rádio, não é com as distrações, não é com o WhatsApp, não é com o Instagram. Não. É 5 minutos sozinho com o Pai. Só se Jesus voltar é que aquilo é interrompido. Amém? Não há distração. Agora estou com Deus. Um bocadinho de manhã, um bocadinho à hora do almoço, um bocadinho à tarde e um bocadinho à noite. Escutem. Vai mudar as nossas vidas. É simples, é prático, mas nós temos de estar dispostos a fazer isso. Segundo hábito, jejum. Eu não gosto dessa igreja, estou sempre a falar de jejum, não posso comer. Calma aí, igreja. Tu queres viver uma vida segundo o ritmo de Jesus? Faz só isso, começa a tirar uma refeição por semana. Dentro do teu horário, dentro do teu contexto. Para quê? Para que tu entendas todas as semanas, só com uma refeição apenas. Sabem porque é que muita gente não consegue jejuar? Sabem porque é que muita gente, que se calhar está aqui hoje,
ainda vive com padrões e vícios e coisas do passado? Porque as coisas deste mundo ainda o alimentam. E é normal que se tu sentes satisfeito com as coisas do mundo, Deus nunca te vai satisfazer. Então tu precisas de retirar isso que te vicia. Está aí alguém? Tu precisas tirar esse vício, custe o que custar, porque tu já não estás preso. Agora tu já não és um escravo, agora tu és livre. Então tu escolhes o quê? Não é só jejuar da comida. Eu conheço pessoas que para elas a comida nem sequer faz uma grande diferença. O que faz diferença, por exemplo, é estar um dia, 8 horas sem este menino aqui. Quem consegue estar 6 horas sem este menino aqui? Então eu vou dizer, eu vou jejuar 6 horas, 8 horas num dia. E volto a dizer, não é a altura em que tu estás a dormir. Amém? Vais tirar 6 horas na semana em que tu vais ficar sem ele durante o dia. O mundo vai continuar à tua volta a girar. Se é isso que te prende, o que é que te prende? É o telemóvel. Tira isso, jejua disso. É a televisão, tira a televisão. O que quer que seja, retira isso. Só para tu te lembrares e para tu começares a criar um hábito novo na tua vida, que é, isto não me controla. Relacionamentos tóxicos na tua vida. Pessoas que estão a arrebentar a tua vida. Afasta. Não dá, afasta. Está toda a gente a ouvir o que eu estou a dizer? Sempre que eu estou com esta pessoa, ela diz alguma coisa que rebenta o meu dia. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Afasta. Não dá. Afasta. Começa a jejuar. Sabem que nós às vezes precisamos mesmo de fazer jejum de pessoas? Alguém sabe o que eu estou a dizer? Jejua de algumas pessoas na tua vida. Faz esse jejum. Jejua de relacionamentos. Jejua das redes sociais. Jejua de alimento. Para quê? Qual é que é o propósito do jejum? É simplesmente este. Eu voltar a encontrar deleite em Deus que eu encontrava nesta coisa. E enquanto essa coisa do mundo te for satisfazer, Deus nunca vai operar aquilo que Ele quer operar na tua vida. Está aí alguém? Porque Deus dá os passos todos. Dá os passos todos, mas não dá aquele que nós temos que dar. Esse Ele não dá. Então o hábito da oração, 3 vezes ao dia, começa a fazer isso. O hábito do jejum, 1 vez por semana, começa a jejuar de alguma coisa que te tem prendido viver a vida que Jesus tem para ti. O que nós vimos este mês, guarda o... Olha para a pessoa que está ao teu lado, vai ser a última vez hoje, e vais-lhe dizer assim, a partir de agora, tu vais começar a guardar o teu sábado. E vocês têm autorização para dizer isso ao teu marido, à tua esposa, aos teus filhos. No dia do sábado, no dia de descanso, que tradicionalmente na nossa fé cristã, se calhar para muitos que estão aqui vai ser o domingo, vai ser o dia de hoje, que é um dia de renovação de forças. A gente vai chegar e vai dizer assim, o que é que tu estás a fazer lá em casa? Hoje não se faz igreja? Guarda o sábado. Guarda o domingo, o que é que estás aí a fazer? Tu a preparar umas coisas para amanhã. Corta o dedo do pé dele logo. Não pode fazer isso. Não faz nada, igreja. Aprenda a guardar o sábado. E o sábado vai trazer um descanso que nós só podemos perceber quem o pratica. Escutem, o que eu estou a dizer, eu sei que é loucura para muitos daqueles que estão aqui. Alguns estão a dizer, André, o que tu estás a dizer é utópico. O que tu estás a dizer era lá atrás. Hoje em dia, o ritmo das nossas vidas já não permite a gente estar a fazer isso. André, eu percebo, tu estás a vir da palavra de Deus, mas hoje em dia é impossível fazer isso. Eu posso dizer, não é. Vai custar? Vai. Vai ser difícil? Vai. Vais desiludir pessoas? Vais. É possível nós vivermos como Jesus vivia hoje, igreja. Eu sei que alguns não acreditam, mas por isso é que nós temos estas práticas para nos ajudarem. Escutem, estas práticas não são o fim. Está aí toda a gente? Eu agora vou começar. Alguns para a semana vão estar assim, pastor não acredita. Pastor não vai acreditar. Eu guardei o sábado. Eu orei 3 vezes por dia. Eu jejuei na quinta-feira. Glória a Deus, vai aparecer. Só que a minha vida está igual. Exato, está igual. Porquê? Porque o objetivo não são as disciplinas. Isso é o que a religião fez. Está toda a gente a ouvir o que eu estou a dizer? Isso é o que a religião faz. Se tu fizeres isto, tu vais. As disciplinas empurram-nos para a finalidade. Elas não são o fim. E qual é o fim? Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o fim. Então o objetivo não é eu praticar estas coisas para eu depender
do meu descanso e da minha habilidade de conseguir fazer algumas coisas. Não. Eu estou a depender de Jesus. E como eu dependo de Jesus, eu vivo como Ele viveu. Então eu oro, eu jejuo, eu guardo o sábado. Quarta, eu faço o meu devocional. Agora sim. Agora tu vais fazer o teu devocional, porque agora estás preparado para fazer o teu devocional. Porque senão tu estavas 6 horas por dia, 8 horas por dia, louco. Mas agora, como alguns de nós somos muito espirituais, nós conseguimos parar em 5 segundos e estarmos bem. Temos 8 horas com pessoas a gritar. Tivemos 7 horas a receber e-mails e a receber mensagens no WhatsApp. Din. Mas como nós somos tão espirituais, em 10 segundos nós fechamos a porta do quarto e agora vou fazer o meu devocional. Não, igreja. O teu espírito tem que estar no lugar certo. Alguém está a entender o que eu estou a dizer? Então tu oras primeiro e depois tu fazes o teu devocional. Porque aí tu estás com a tua mente, com a tua alma, com o teu espírito aberto para aquilo que o Senhor quer falar. Porque o Senhor fala ao longo do teu dia inteiro. Só que a maior parte de nós, se calhar, muitas das vezes nem sequer o ouvimos porque estamos noutra. Alguém sabe o que eu estou a dizer? A gente está noutra. Então porquê é que a gente precisa de orar primeiro? Que é para estarmos cientes que estamos a ouvir o Senhor. Deus, a minha atenção está para ti. Alguém tem a sua atenção dividida ao longo da semana em milhares de coisas. Então porquê é que a gente vai orar? Para focarmos a nossa atenção dividida no Senhor. Às vezes nem é para nós falarmos. A oração tem muito menos a ver com falar, tem mais a ver com ouvir. Está aí toda a gente? E alguns de nós fomos ensinados na igreja desde pequenininhos. Faz uma oração ao Senhor. E a gente vai lá, pim, e o Senhor ali de braço. Nunca mais. Posso falar? A oração tem muito mais a ver com aquilo que nós vamos ouvir do Senhor. Está aí alguém, igreja? É porque isto muda. Alguns de nós não gostamos de orar porque nos foi incutido uma forma de orar diferente daquela que é. Tu queres orar, queres ter um tempo de oração, principalmente nestas 3 pausas ao longo do teu dia. Vais lá e só fazes isto. É brutal. Sabe o que é? É uma oração que está na palavra de Deus. Pai nosso que estás nos... Sempre a mesma. Não. O Jesus disse que era para fazer essa. Confia. Pai nosso que estás nos... Santificado seja o teu, venha a nós o teu, seja feita a tua, aqui na terra, assim como ela é feita, o pão nosso de cada dia dá-nos. Alguém está a perceber o que eu estou a dizer? Onde é que eu estou a querer chegar? É nós orarmos, como Jesus disse, para nós orarmos e depois ficarmos quietos a ouvir o Senhor e a respirar fundo, a dizer assim, Senhor, eu paro o meu dia só para te ouvir. E tu ficas em silêncio, a respirar fundo. Queres abrir a tua Bíblia, orar com a tua Bíblia? Top. Abre um salmo, abre um provérbio, lê um versículo, não é um capítulo, lê um versículo. E depois de tu orares, tu fazes o teu devocional. Para quê? Para tu conheceres a palavra de Deus. Para tu conheceres a vontade de Deus. Para tu teres mais conhecimento bíblico e perceberes o que o Senhor está a fazer na tua vida. Hoje em dia, sabem porque é que muitos cristãos estão da maneira que vão? Porque eles não têm a literacia bíblica, eles não sabem nada de Deus. Porquê? Porque não conhecem a palavra de Deus. Então sim, conhece a palavra de Deus. Vai para dentro da Bíblia, come a tua Bíblia lá em casa, mas não substituas isso pelo teu tempo de oração. Então estas 4 disciplinas têm só a ver eu com Deus. Alguém se lembra? Oração, jejum, guardar o sábado e Bíblia. É só isso, é só isso. Só que há 2 que têm a ver agora, e eu vou ser muito rápido num minuto, eu vou dizer isso, que não tem a ver eu com Deus, tem a ver eu com o outro. E aí é uma palavra muito simples, se tu queres viver a partir do descanso, chama-se comunidade. Alguém sabe o que eu quero dizer com isso? Comunidade, ou seja, o descanso não vem só a partir do Senhor, o descanso vem a partir do relacionamento que nós temos uns com os outros. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Alguém se sente realmente descansado depois de estar com algumas pessoas? Assim, ainda bem que nós tivemos esta conversa. Ainda bem que nós fomos beber este café. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Ainda bem que eu pude ter este tempo para estar a desabafar contigo. Obrigado por me ouvires. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Então tu vais ter que começar a ser mais intencional na comunidade. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o domingo para ti não é trivial. É a gente vem ao domingo porque é um domingo de... Diz mais alto, é um domingo de... Comunidade. No final de setembro nós vamos voltar com os pequenos grupos e tu vais fazer parte de um pequeno grupo. Para quê? Para dizer que eu fui... Não! Porque nós somos uma comunidade, igreja. E porque quando nós aprendemos a viver realmente uns com os outros, a olhar para a cara uns dos outros e a perguntar o que é que está a acontecer dentro de... O que é que está a acontecer dentro de ti?
O nosso coração começa a estar descansado porque nós não caminhamos sozinhos, igreja. Sabem porque é que muitos de nós estamos cansados? Porque a gente sente, e se calhar alguns de nós aqui estamos mesmo a caminhar só. E não é bom que tu caminhes sozinho. É normal que se tu caminhas sozinho, tu estejas cansado. Alguns de nós estamos estourados porque a gente está a levar cargas sozinho. Há coisas que várias pessoas estão a carregar, que mais ninguém sabe. Eu não sei, tua esposa não sabe, o teu marido não sabe, os teus filhos não sabem, mas Deus sabe. E eu quero te dizer esta manhã, tu não precisas de carregar isso sozinho. E enquanto tu estiveres a carregar isso sozinho, tu vais continuar a sentir cansado. Igreja, isto é sério que eu estou a falar. Nós somos uma igreja. Não somos uma plataforma para virmos só aqui louvar a Deus. Nós somos uma comunidade cristã, igreja. Nós somos uma igreja de filhos de Deus que se reúnem, não apenas para amar Deus, que não estava cada um em sua casa, para nós nos amarmos uns aos outros. Então nós temos que trazer para a nossa vida, a fim de que vivamos uma vida de descanso, o valor da comunidade. Começa a marcar, olha, todas as semanas eu vou mandar uma mensagem a alguém aqui da igreja a encorajar essa pessoa. Mete no teu calendário. E a tua mensagem vai servir de descanso para alguém. Fogo, a mensagem que tu me mandaste transformou a minha semana. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Só que sabem qual é que é o problema das igrejas no geral? É que há muita gente à espera de receber mensagem e pouca gente para mandar mensagem. Está aí alguém? Eu vou repetir só para estarmos todos aí. O problema das igrejas hoje em dia, ou um deles, a nível de comunidade, é que há muita gente à espera de receber uma mensagem, igreja. Estamos aí todos ou não? Porquê é que não começas tu a mandar uma mensagem? Amém ou não? Amém. Começa tu a mandar uma mensagem. Ai, a mim ninguém me manda mensagem, manda tu. Há quanto tempo não mandas uma mensagem a alguém? Então está a refilar que ninguém manda mensagem. Manda mensagem, irmão. Para que a tua voz, para que a tua mensagem seja descanso na vida de alguém. E por último, serviço. A palavra de Deus diz que é melhor dar do que... Eu não sei em relação a vocês. Mas uma das formas que eu tenho, porque uma das minhas linguagens de amor é atos de serviço. Então uma das formas que eu tenho de descansar é quando eu posso fazer alguma coisa para alguém. Nomeadamente, uma sopa de peixe. Serve a tua casa, serve a igreja. E não tem a ver simplesmente com tu fazeres alguma coisa. Tem a ver com um dom que Deus te deu, porque Deus deu dons a todos aqueles que estão aqui. Tu vais dizer isso sobre a tua vida. Diz, eu tenho um dom de Deus. Então tem a ver com tu utilizares o teu dom para ser bênção na vida de outra pessoa. Isso não tem a ver com comunidade só, isso tem a ver com serviço. Tem a ver com alguma coisa que Deus te capacitou a ti, que só tu podes fazer para ser bênção na vida de outra pessoa e que vai servir para ti como descanso. Não vai servir como peso. Nós não precisamos de fazer mais coisas. Está aí alguém? Não é aquela coisa que tu vais fazer e que é um peso, é uma coisa que tu fazes porque tu tens um dom de Deus e que vai servir de descanso para a pessoa que recebe e para ti que estás a fazer. Aqueles que gostam de cozinhar como eu sabem, não é maravilhoso quando a gente para na cozinha para cozinhar? Parece que a gente desliga das outras coisas todas. Rose, tu sabes isto que eu estou a falar? A gente esquece das outras coisas todas. Há alguma coisa que tu tens na tua vida, quando tu paras para fazer, tu deleitas-te naquilo e aquilo é bênção para a vida de outra pessoa. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Para o grupo de louvor que está aqui, certamente é cantar. E quantos de nós já não fomos ministrados por pessoas que estão aqui a cantar e a tocar para Deus? Verdade ou mentira? É as coisas que Deus colocou no teu coração que são um deleite para ti, que são um dom que Deus te deu e que servem de descanso para os outros. Então o que a gente vai fazer, igreja? Eu vou chamar o grupo de louvor e nós vamos terminar a orar uns pelos outros e ter um tempo de consagração ao Senhor.